Hoje é com o maior prazer que eu tenho aqui o André e a Luciana, dois grandes amigos, então a conversa hoje vai ser maravilhosa, né? Porque a gente está entre amigos. Antes de começar, eu queria dizer que vocês, aqueles que estão participando da live, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, infelizmente terão que ser feitas pelo chat. Na grande maioria das vezes, eu vou colocá-las, mas a gente tem um roteirinho, mas fiquem tranquilos que eu colocarei as perguntas. Bom, então, antes da gente começar com o tema, eu queria que tanto o André quanto a Luciana se apresentassem, falassem um pouquinho dos negócios que eles estão representando. Eu vou começar, André. Eu acho que você vai falar ladies first. Já sei, já tô me sentindo em casa já. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite. Acho que é sempre muito bom poder compartilhar, né, assim, momentos como esse, né? Apesar de distante, a gente sente mais próximo ainda. Hoje eu estou, né, no Grupo Maersk, e é um grupo grande que representa grandes bandeiras aqui na área de logística e navegação, né? A Aliança no business de cabotagem, a Hamburg Süd e a Maersk fazendo a parte de Deep Sea, né? A parte internacional. Também algumas outras marcas, tem uma lista, não vou falar todas, né? Essas são as mais conhecidas. A gente tem a Sealand, que também faz toda a parte de intra-américas, de transporte. Então, eu estou aprendendo a navegar literalmente em novos mares. Eu fui contratada durante a pandemia, eu estou com 8 meses no grupo. Eu venho de um grupo de logística anterior e depois de um outro segmento de negócios. E eu lembrei que o ano que vem eu faço 30 anos de recursos humanos. Então, eu comecei como estagiária e é um orgulho olhar para trás e ver quanta coisa eu fiz e passei, e momentos e business diferentes, né? A Maersk tem um propósito que é muito parecido com o meu, né? De vida pessoal, que é o de realmente fazer a diferença no mundo, né? Logística está em alta, né? Containers, então, mais ainda. Eu tenho alguns colegas que me ligam e perguntam por que está faltando container. Eu falo, não sei, eu estou no RH, mas eu vou descobrir. Então, a gente, eu vi o mundo, né, sendo conectado através dessa empresa, histórias da família que criou, os grupos, né, e que fazem muito parte dos meus valores, que é a transparência, que é o ser humano, que é olhar esse ser humano primeiro como um humano e depois como um profissional e como é que ele pode agregar valor, né? Então isso é muito forte dentro da Maersk dos valores e foi um dos motivos de eu aceitar essa proposta. E como você falou de propósito, né? O meu propósito de vida é compartilhar conhecimento. Então, tá aqui faz todo sentido para mim, para o meu propósito de vida. Obrigada, Luciana. André, querido. Boa noite. Bom, primeiro agradecer o convite da Liette Harrison, da Irene, da Tatiana. É um prazer dividir aqui o painel contigo, Luciana. E obrigado por ter aberto. Sempre deixa que eu deixo, você deixa que eu falo, foi ótimo. Bom, eu trabalho na Danone, sou responsável pela área de recursos humanos para o Brasil. Danone está há 50 anos, completou 50 anos recentemente por aqui, existe há 100 anos, completou também 100 anos globalmente. É uma empresa que tem basicamente 3 grandes categorias. Uma primeira de produtos lácteos, iogurtes e manteiga e queijo, e produtos de base vegetal, que no Brasil está mais recentemente no mercado com a marca Silk. Depois, se tiver tempo, a Irene, a gente estava conversando antes de começar, tem uma receita legal para passar para o pessoal que prefere produtos de base vegetal. Eu sou vegana, então eu prefiro base vegetal. Tem a divisão de águas, então categoria de águas, na marca Bonafont no Brasil, fora é a Evian, Badoit, principalmente, que são as 2 grandes marcas na França, mas no Brasil com a marca Bonafont. E uma divisão de nutrição especializada, fundamentalmente de fórmulas infantis. Aptamil é uma marca importante para a gente, por exemplo. E
e também formulações hospitalares, dietas parenterais e tal. É uma companhia que tem um propósito muito claro, que é o de levar saúde através da alimentação para as pessoas, assim como o prazer. A gente está retrabalhando um pouco esse tema, mas é uma empresa de saúde através da alimentação, e a gente se orgulha muito disso. É uma empresa que tem uma relação com a questão de sustentabilidade histórica desde a década de 70. O CEO começou com esse que a gente chamava de projeto duplo, ou seja, a Danone sempre teve, lógico, um vínculo muito forte com os seus acionistas e atender as expectativas deles de ser uma empresa competitiva, rentável, como qualquer outra empresa, mas que também não abrisse mão do seu compromisso com a sociedade. Lá atrás começou com questões de relações sociais com os sindicatos na França, de uma maneira super equilibrada. Foi a primeira companhia francesa a dar esse passo, e tiveram vários momentos importantes dentro dessa jornada de sustentabilidade, e culmina com a certificação B. Hoje a Danone, a gente é super orgulhoso disso, é a maior empresa globalmente que tem certificação B, que é uma certificação super rígida e importante, que assegura e nos certifica como uma empresa sustentável no âmbito social, ambiental, de governança, e assim por diante. Então, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser um prazer responder todas as perguntas aí que vierem de quem está por aqui e que a Irene vai fazer para a gente também. Que bom, ótimo. Então, hoje, o nosso tema é dessa nova era do trabalho, né, que é assim que a gente está chamando, e eu ponho sempre nova, entre aspas, e também as habilidades do novo líder, e aí eu vou botar também entre aspas esse novo. E para a gente começar esse tema, eu vou trazer uma pesquisa que a Adecco fez com 14 mil pessoas ao redor do mundo, e nessa pesquisa nós tivemos alguns achados muito interessantes. Eu vou só pincelar alguns para a gente depois poder tocar essa conversa. Um deles é o seguinte: há um descompasso entre o que a alta liderança pensa que ela tem de relacionamento com os seus liderados, o que os gerentes, sem ser alta liderança, mas os gerentes, de uma forma, têm uma outra percepção, um pouco menor do que a percepção desta alta liderança, e os não gerentes, uma percepção ainda bem menor do que os outros grupos. Então, quando a gente vive nesse ambiente volátil, né, mais complexo, e que, na verdade, não é nada linear, né, e é meio incompreensível, porque a gente não tem muitas previsões, quando eu tenho este gap, né, muito grande de percepções, o que eu tenho é que este buraco, esse gap que existe, ele é preenchido com ansiedade, né? Então, hoje, a gente vê uma preocupação com a saúde mental das pessoas. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, para depois eu continuar falando um pouco da pesquisa, vocês acham, o que vocês acham que vai ter de novas habilidades requeridas para esta liderança? Agora vocês... Quem começa, André? Vou começar, vamos lá. Eu estava, aliás, esses dias, a gente, vale comentar, dia 1º de outubro é o início de uma nova estrutura dentro da Danone. Essas categorias todas elas eram aglutinadas em divisões quase que distintas, quase que 3 empresas. A gente agora funciona como uma empresa só, e eu estava, enfim, a gente está revendo todos os nossos processos, os posicionamentos, os programas de RH, e aí a gente estava exatamente discutindo isso, né? Quer dizer, e o líder, como é que fica dentro dessa história, nessa nova empresa que a gente está construindo e tudo mais? E eu elenquei 6 temas, eu vou tentar ser rápido para daí a gente poder fazer um ping-pong aqui com a Lu. Mas, primeiro, que o líder seja um guardião de singularidade. Eu gosto da questão da diversidade, dessa discussão toda, mas ele tem que ter um olhar para as pessoas da equipe dele de uma maneira a respeitar a singularidade de cada um. Singularidade de estilo, de forma de aprendizagem,
de motivadores e tudo mais. Ele tem que ter esse olhar mais profundo do que talvez tinha antes. Isso, inclusive, é uma demanda das novas gerações. Segundo tema que eu acho que nos parece super importante é a questão da responsabilidade à sociedade, para com a sociedade, que é a questão de reparações históricas, sociais, e aí eu estou falando de questões de raça, de gênero, de pessoas portadoras de deficiência. Tem uma questão etária nova pintando, quer dizer, a gente nunca teve tantas gerações coexistindo dentro de uma mesma equipe, então os líderes têm que ter um olhar, tem uma questão social, de novo, de sustentabilidade, mas tem uma questão também de uma habilidade de lidar com esse nível de diversidade dentro das suas equipes, senão não adianta nada as empresas fazendo programas maravilhosos, isso não se sustentar. Depois a questão de ESG. ESG nunca teve tanto na pauta das empresas, então os líderes têm que ter essa percepção. Tem a questão do lucro, tem a questão do market share, tem a questão de quanto vende, das evoluções financeiras e etc. Mas isso não acontece sem que se olhe para a ESG, para a questão ambiental, social e de governança. E os líderes estão, portanto, muito fortemente guardiões dos valores da companhia. Quarto tema é o desenvolvedor da autonomia, né? A gente estava falando até um pouquinho antes, quer dizer, tem uma demanda dos funcionários cada vez mais, tem das novas gerações, mas acho que isso não é tão novo assim, bem na verdade, todo mundo quer autonomia, mas ao mesmo tempo, o líder precisa definir o papel dele. Aí tem um artigo da McKinsey que é super legal, que fala, quase que virou um clichê, mas enfim, vale falar que VACC, né, que é um líder que seja visionário, que seja arquiteto, para que essa visão possa ser implementada, que seja coach e não controlador, mas alguém que abra espaço para que as pessoas trilhem seus próprios caminhos, descubram seus próprios caminhos e seus motivadores, e que seja um catalisador das mudanças, né? VACC, como fundamentalmente talvez o que representa melhor, eu acredito nisso, o papel do novo líder. Quinto tema é a evolução gradual dos modelos organizacionais. Acho que esse é um tema super importante. Modelos organizacionais mais funcionais para modelos mais ágeis. A gente pode falar de squads, pode falar de células multifuncionais. Isso é um modelo que veio mudando de nome, mas como a Irene bem falou, o mundo dito VUCA, tão volátil que a gente vive, tão mutável, demanda modelos organizacionais mais ágeis. E, finalmente, que o gestor seja um conector um facilitador de conexões entre as pessoas, entre os departamentos, entre as subsidiárias. O modelo virtual que a gente viveu mostrou de que a gente consegue fazer muita coisa junto, com outras empresas, com fornecedores, com clientes, com subsidiários de outros países, sem que as pessoas precisem estar próximas. Então, o gestor tem que ter esse papel de facilitar as conexões. Enfim, são esses 6 temas aí que eu acho que são bastante relevantes para os líderes nesse momento que a gente está passando. O André deixou minha vida fácil, né, Irene? Você viu? Porque eu até anotei o que ele falou. Eu acho que, às vezes, gente, a vida é um eterno aprendizado, né? Eu costumo dizer, todo mundo acha que a resposta quem tem é o CEO, né? Eu costumo dizer, não, a resposta quem tem são vocês, né? O CEO está esperando vocês levarem a resposta, essa aqui é a verdade, né? Eu vejo, acho que concordo plenamente com tudo que o André falou e o que você comentou da pesquisa, eu acho que é a reflexão do que a gente vê no dia a dia. O que eu percebi entrando numa empresa nova, no meio da pandemia, né? E eu fiz 2 entradas, na verdade. Eu entrei numa empresa nova, num segmento novo, e em novembro, e aí em março veio a pandemia. Então, eu implementei a pandemia numa empresa que eu não conhecia ainda, porque eu estava ainda em integração, viajando, conhecendo as operações, os líderes, e aí veio a pandemia. E pedi demissão dessa empresa na pandemia, ou seja, eu saí da empresa na pandemia, entrei em outra empresa na pandemia. Então, eu vivi na pele exatamente isso, né? Eu acho que o papel do gestor, a importância que esse gestor, em todos os níveis, ele tem tomado com o distanciamento social e com a gente poder ser mais flexível em termos de trabalhar remoto, em termos de poder usar a tecnologia a nosso favor, demanda que o líder tenha esse conhecimento da sua equipe.
né? Hoje de manhã me fizeram uma pergunta, mas como é que você garante a produtividade, né? Como é que você garante que toda a equipe tem a mesma produtividade, né? Que todo mundo tem o mesmo rendimento, etc. Eu falei, não, você não garante, mas quando você conhece a sua equipe, você sabe exatamente quem produz mais ou menos, porque tem pessoas que querem voltar para o escritório, porque acham que produzem mais. A próprio profissional chegou a essa conclusão, né, testando o modelo remoto. E se o líder não conhece a equipe, se ele não está conectado com a equipe, ele não tem como saber, ele julga, né? Ele rotula quando ele é cobrado, quando ele é pressionado, mas ele não tem propriedade, ele não tem fundamento. Então, eu acho que uma das competências que não é futura, na minha opinião, ela deveria sempre ter existido, né? Eu costumava fazer uma pergunta em umas reuniões de liderança que eu tinha, se a Arca de Noé chegar, quem são os 2 da sua equipe que você vai salvar na arca, né? Porque você tem direito a 2 na sua equipe, né? E os líderes davam risada, a gente fazia essa brincadeira, e eu falava, você só sabe, né, quem são as pessoas e quanto elas agregam, o que elas trazem, o que elas precisam, o que elas querem de carreira, se você conhece a tua equipe, né? E pegando um gancho no que você falou com a gente um pouco antes, Irene, acho que o conhecer a equipe começa em conhecer você mesmo, né? O que eu quero, como eu quero, que estilo de liderança eu quero, o que eu espero, né? E com isso, eu me conhecendo, estou aberto a conhecer realmente de forma genuína a minha equipe, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista do ser humano completo, né? É parte desse todo. Então, é um desafio grande, eu diria. É isso mesmo. É assim, dentro dessa pesquisa, ele faz feito um roadmap, e no roadmap ele diz exatamente promover esse self-awareness, né, esse autoconhecimento, essa percepção, estar curioso para se conhecer, porque a curiosidade é uma das competências que se diz que é legal ter nesse mundo que nós vivemos, né? A curiosidade a respeito de você mesmo, e que quando você tem essa curiosidade a respeito de você mesmo, você tem curiosidade a respeito do mundo, né, de uma maneira geral. E aí, uma curiosidade de entender que impacto você causa no outro. Depois tem um tema, você tocou, mas esse segundo tema, eu vou falar e depois eu vou ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão conduzindo isso, que algumas organizações já vão migrar para o sistema híbrido, né? E, com certeza, as conversas da liderança, nós estamos ainda falando das competências, elas têm que ser diferentes, né? Porque eu tenho que estar preparado, se eu for para um sistema híbrido, é isso que eu queria ouvir de vocês, gente que talvez queira ficar mais tempo em casa e passar menos no escritório, e como é que eu, gestor, me desvinculo desse bias, né, de que as pessoas estão mais perto de mim, então eu tenho conversas mais próximas do que aquelas que estão preferindo ficar mais tempo trabalhando de casa, né? Eu queria ouvir de vocês essa segunda etapa do roadmap, queria ouvir como é que vocês veem isso. Vou começar agora, André. Até porque eu tive uma grata surpresa, né? Eu cheguei na Maersk, o meu contrato de trabalho é de teletrabalho. Então, eles já tinham implementado o teletrabalho e já decidido que o modelo seria teletrabalho, mas também deram opção para quem quer ficar 5 dias na semana no escritório, ficar 5 dias. Então, você tem 2 modelos de contrato, ou o contrato regular de trabalho, ou de teletrabalho, que presume 2 vezes por semana no escritório e 3 vezes em casa. E isso está decidido, né? Foi decidido pela diretoria, foi feita uma votação, uma pesquisa com os colaboradores, inclusive durante a pandemia, e se decidiu por esse modelo híbrido, né? De parte no escritório, parte em casa, até para não ficar só em casa e se distanciar e perder a conexão com o negócio, etc. Mas quando eu olho a Maersk no mundo, né, ela tem um modelo implementado que se chama Flexible Working Hours, onde eles olharam durante a pandemia, já vinham olhando antes da pandemia, e na pandemia isso acelerou muito mais, que é você poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então, eles foram bem abertos.
E a gente se deparou, semana retrasada, na reunião de RH, discutindo o seguinte: tá bom, mas trabalhar de qualquer lugar tem uma implicação que ninguém pensou, que é a parte tributária, né? Eu pago o salário da pessoa, ela foi contratada no Brasil, mas ela está sentada lá na Itália trabalhando. Ela pode? Pode. Hoje, né? Pode. Mas tributariamente, como é que a gente cuida disso? Então, tem questões que a gente nem tinha pensado ainda, né? Então, a habilidade do líder, ele vai além, inclusive em habilidades técnicas de análise desse novo mundo, dessa nova organização, né? E nem sempre tudo vai ser possível. Por mais que a gente tenha o recurso, por mais que hoje a gente tenha a forma de fazer, tenha a solução, tenha a tecnologia, mas ainda tem muita coisa para evoluir. E não só em recursos humanos, mas em várias sub-áreas que a gente é dependente dela ainda, e não só aqui no Brasil. A gente estava discutindo, inclusive, na Europa, né? A parte sindical na Europa é muito forte, a parte tributária também é forte, né? São modelos simples, mas são modelos efetivos. Né? O visto de trabalho, né? Você não tem um visto, você tem um visto de turismo, de repente. Então, e aí você resolveu trabalhar 3 meses fora do Brasil, por exemplo. Mas eu diria que o que eu vejo, né, de como conectar, como manter essa conexão para quem está em casa e para quem está dentro do escritório, é você ter a mesma linguagem, né? Você ter a mesma prioridade, é você ter o mesmo nível de cobrança, é você ter um discurso único, né? Você ter o senso de união mesmo do time, é você promover isso, é você promover encontros virtuais com o time, né? A gente faz um Wine com RH. Então, é super legal, a gente faz um pouquinho, inclusive pega o final do dia e a gente fala, traga a sua bebida preferida e a gente discute, abre o coração, né? Tá ali não é para discutir um problema que deu no sistema tal, mas sim para se interagir, se integrar. Então, foi uma ferramenta que a gente achou, né, uma maneira de se conectar uma vez por mês e estarmos todo mundo juntos e poder rir, falar como se fosse o happy hour que a gente costumava fazer, ou o horário do almoço que a gente costumava ir, né, e almoçar junto, que a gente perdeu isso, né, o cafezinho. Então, eu diria que não pode perder esse senso de união. A grande, acho que sacada, independente se é híbrido, se é totalmente remoto, é esse senso de união. E aí é construir junto. O que é o senso de união para esta equipe? Que talvez não seja igual para outra equipe. E volta para aquilo que o André falou da singularidade, né? De você realmente olhar as coisas de forma única, né? Eu não preciso mais ter aqueles modelos que tem que ser todo mundo igualzinho, porque todo mundo funciona igual. Não. Né? Eu tenho uma flexibilidade maior e, com isso, uma responsabilidade como líder também maior. Né? Eu brinquei outro dia, uma coisa é democracia, outra coisa é anarquia. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente sai da democracia para a anarquia e aí o resultado vai ser comprometido no final do dia que a gente precisa entregar para os nossos colaboradores. Legal. Eu queria começar por comentar assim, o que desde que começou em março do ano passado, todas as lives, e foram dezenas de lives que a gente fez e tudo mais, dizendo, gente, eu estou tomando uma decisão agora, junto com o nosso comitê de crise, mas eu não sei se amanhã eu vou manter. Então, acho que a primeira coisa que a gente aprendeu com essa pandemia foi se colocar vulnerável diante de algo que a gente não tem, ou não deveria ter, na minha visão, a menor pretensão de ter uma resposta definitiva, né? Acho que a gente está aprendendo muito com isso. Então, assim, como é que vai funcionar o tal do híbrido? Não sei. Da mesma maneira como eu não tinha a menor ideia se ia funcionar e como ia funcionar o modelo remoto que a gente foi obrigado a ir. Então, esse retorno, a gente definiu na Danone, a gente definiu quando voltar, que a gente não sabe quando, 2 dias no escritório, 3 dias virtual, para experimentar. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que é uma bobagem, definir que tem que ter pelo menos 2 dias no escritório, que a gente tem que deixar livre, pode ser que a gente chegue à conclusão de que não, vai ter que voltar para todo dia, e sexta-feira, seu dia especial. Não sei. A gente vai começar desse jeito, 2 com 3.
E aí, mas indo para a tua pergunta, Irene, em relação à questão do líder, quer dizer, o líder passou por uma questão de controle, de ter que abrir mão do controle, de estar lá vendo, observando a pessoa da equipe dele, para começar a olhar a entrega, que é algo que a gente já falava há muito tempo, já treinava os gestores e tudo mais, mas os gestores teimavam em achar que a efetividade de alguém da equipe era medida pelos olhos, né? Se o cara estava lá sentado com o bumbum na cadeira trabalhando, não. O que é uma grande bobagem, mas o fato é que a gente foi forçado, tão simples quanto isso, a olhar. A minha preocupação em relação a isso é assim, a gente, e é uma frase que não é minha, um CEO falou isso, a gente consumiu muito do capital social que foi criado por muitos anos na convivência entre as pessoas. Então, eu tenho a impressão de que as relações que se criam exclusivamente virtualmente, elas tendem a ser relações menos íntimas, profissionalmente falando. Então, a gente tem menos conflito, a gente tem menos criação coletiva, a gente tem menos processo de inovação de forma remota. É uma impressão, né? De novo, a gente conseguiu manter os processos, mas se a gente projetar o remoto por 5, 6, 10 anos, a gente vai ter uma geração de pessoas que nunca esteve no escritório ou se encontrou uma vez por ano, como as áreas de vendas, aliás, sempre fizeram, né? As grandes convenções de vendas, nunca ficou tão claro para mim o porquê das grandes convenções de vendas. Exatamente para criar um sentimento de pertencimento para essas pessoas que passam um ano na rua e tem ali aquela semana em que eles se encontram e você tem que fazer aquela coisa super intensa, um investimento grande de grana, de tempo, de energia, né? Então, o papel do líder está muito em manter-se próximo das equipes, seja virtualmente, seja presencialmente. Articular um espaço físico de cocriação, de celebração, dentro do protocolo que a empresa criar. Eu acho que isso está longe de ser óbvio, eu acho que é um desafio bastante grande. E que cria esse ambiente de uma interatividade, de uma intimidade profissional que eu acho que é difícil no longo prazo de forma virtual. Então, acho que é um pouco para aí que a gente vai. É difícil afirmar, né? Vai acontecer isso, aquilo, mas acho que o maior aprendizado é abrir-se para algo que a gente não tem a menor ideia como é que vai funcionar. E esse é o que está acontecendo hoje, e provavelmente esse cenário da gente não saber o que vai acontecer não vai mudar, vai continuar sempre sendo uma surpresa, né? E desculpa te interromper, Irene, porque tem uma pergunta do Rubens aqui. Eu ia fazer. Vai lá. Eu vi, o Rubens Mangabeira, ele diz, eu vejo o teletrabalho híbrido com potencial de aumentar o universo de busca de talentos a partir do momento que uma empresa em São Paulo pode buscar candidatos no Nordeste e até fora do país. Como vocês estão vendo esse ponto e se realmente as empresas estão se adaptando seus modelos de atração de talentos? De uma certa maneira, até a Luciana falou disso, mas pode ter um brasileiro que queira estar passando um tempo lá na Itália, sei lá, e pode ser contratado aqui no Brasil e começa a trabalhar de lá, também pode, né? Então, eu queria ouvir de vocês isso. Vai lá, Lu. Então, a Maersk tem muito isso, né? Mas no modelo de ter gente do mundo todo e eles incentivam muito você se candidatar internamente a vagas no mundo todo, até demais, assim, eu até fiquei impressionada, a quantidade de brasileiros, por exemplo, que tem em Copenhague é enorme, e justamente porque eles incentivam, né, como local como local employee, né, como funcionário local, que é o modelo que as empresas ultimamente vêm adotando já há algum tempo. Eu confesso que eu não tinha pensado nesse risco tributário. Eu não estudei a fundo para saber se isso realmente pode virar um problema se eu tiver um número grande de pessoas, por exemplo, de um país para outro. O recolhimento de impostos, ele é um problema da pessoa física, né? Porque, por exemplo, se eu presto serviços num país que não tem acordo tributário, né? Eu tenho a bitributação. Eu tributo no país de origem e no de destino, né? Então, no modelo de expatriação comum. Um pouco técnico, né? Demais,
demais essa resposta minha, desculpa, mas é que realmente eu não estudei, e eu acho que o nosso desafio vai ser não as empresas olharem os talentos no mundo, porque nós de RH, acho que o André vai concordar comigo, eu contrato qualquer um de qualquer lugar, se o cara tem as competências, né, uma pessoa tem as competências necessárias, o profissional, eu vou olhar o profissional primeiro, eu não vou olhar se ele está aqui ou fora, né? Mas eu vejo que alguns outros subsistemas, né, eles não estão preparados para isso, né? Como é que eu pago essa pessoa? Como é que esse salário, né, legalmente falando, né? Se eu aqui no Brasil contratar um italiano para prestar serviços para mim, como é que eu faço esse pagamento, né, perante a Justiça do Trabalho? Então eu acho que tem algumas questões que vão vir à tona, porque a gente vai ter essa pressão. Eu não vejo problema nenhum em olhar os talentos fora, pelo contrário, eu acho que foi um grande ganho que a pandemia trouxe. E eu fiz, inclusive, uma experiência, alguns anos atrás, sem pandemia, numa plataforma que tem na internet de marketing. Eu precisava fazer um trabalho de marketing, eu cotei com a agência formal lá da empresa, custava uma baba de dinheiro, o RH não tinha orçamento, e eu entrei no Google para procurar uma solução B, né, um plano B, e descobri uma plataforma que você pagava com cartão de crédito, você jogava lá o teu job, né, o seu trabalho, os profissionais de marketing mandam propostas, você escolhe a proposta, paga no cartão de crédito, 50%, aprova, é cobrado os outros 50%. Eu nunca tinha visto isso, e isso já tem uns 5 anos, Irene. Ninguém nem se falava disso no Brasil. Ou seja, imposto não paguei nenhum, não contratei específico por um projeto, e eu acho que isso vai acontecer. Né? Eu não sei dizer quais barreiras a gente vai enfrentar, né? Que riscos a gente vai estar disposto como companhias globais, locais, a correr. Eu acho que olhando para o Brasil, não vejo risco nenhum, perfeito. Olhando fora do Brasil, né? Quando você olha Mercosul também, talvez o risco seja muito pequeno, eu possa contratar alguém da Argentina, do Uruguai, Paraguai, então acho que tem aí uma grande oportunidade também quando a gente olha aqui para o nosso continente, e acho que a gente não sabe, é o que o André falou, né? Na verdade, a gente não sabe, mas eu não vejo barreiras. Faço parte de vários grupos de RH e, na verdade, a gente, como heads de RH, a gente está muito contente em poder ter essa potência toda, essa disponibilidade de talentos muito maior do que a gente tinha antes. Inclusive, o Cláudio até complementou, o Cláudio Borges, ele está sempre presente aqui nas lives. Cláudio, prazer em ter você aqui, sempre fazendo perguntas. Ele coloca aqui dizendo o seguinte, que a maioria das pessoas que eu conheço que estão trabalhando como desenvolvedores de aplicativos são novos, estão sendo contratados como PJ. Inclusive, é uma preferência desses profissionais. E a legislação, até onde eu sei, não impõe barreiras tributárias para a exportação de serviços. Pelo contrário, a legislação brasileira até incentiva, você pode exportar, pode prestar seus serviços lá fora, e aí não tem essa bitributação, até tem uma facilidade nesse esquema. Tá? É só para complementar, porque você estava falando e ele colocou aqui um pedido, ele colocou aqui um adendo. André, querido, desculpe ter interrompido, André. Não, imagina. Não só complementando. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu falei, nossa, a gente vai poder contratar de todos os lugares. E o fato é que hoje o que a gente definiu é de que a gente vai caminhar para pedir para que as pessoas estejam necessariamente 2 dias no escritório. Porque a gente entende que, do ponto de vista da cultura da companhia, de espaço de cocriação, etc., a gente acha que isso é importante. Então, por hora, não, a gente não tem clareza de que a gente vai ficar contratando pessoas, quer dizer, oriundas de todos os lugares, lógico, mas que fiquem trabalhando full-time remotamente. Nesse momento, não. O que a gente tem, sim, aí as pessoas que estão dentro da companhia, a gente tem muito projeto abrindo, a gente criou uma plataforma de projetos no Brasil, que outros países estão começando a usar, em que a gente divulga um determinado projeto internamente e pessoas de qualquer lugar, e aí de qualquer departamento no Brasil, então projeto de RH, tem alguém de finanças, de marketing, etc., que quer participar desse projeto, ou alguém de outro país que quer participar desse projeto, entra, se candidata e aí entra na equipe para poder trabalhar. Então, isso sim
e a compra de serviços também. Acho que o que foi o que o Cláudio colocou aqui, acho que o fato dos serviços poderem ser prestados de forma remota te abre, obviamente, um mercado, uma possibilidade de expansão, de buscar fornecedores em vários lugares, e a contrapartida também. E só para finalizar, de fato, Lu, tem essa questão tributária, tem a questão previdenciária, a questão da cotização com previdência, para a questão de aposentadoria. O Valdir falou, o Brasil, é verdade isso, tem poucos acordos de tributação, então isso pode encarecer e trazer uma complexidade de risco fiscal, e tem a cobertura de plano de saúde, que alguém falou também, que também pode ser um tema relevante, né? Mas acho que todos esses são obstáculos que vai caminhar, né? Eu transponíveis. acho que é uma evolução. Transponíveis, Que é uma exatamente. A própria evolução natural legislação que vai... Porque você hoje já tem gente ocupando posições globais de um país, né? Por exemplo, o nosso antigo gerente de marketing hoje ele tem uma posição global que ele faz do Brasil. Ele atende, não é global, ele atende uma região, né? Mas ele faz do Brasil. Então, assim, a gente vai encontrar milhares de soluções para acomodar esses talentos que hoje querem uma relação diferente com o trabalho, né? Eu acho e provavelmente não vai ter uma solução que vai servir para todos os casos, a gente vai ter que... É isso que eu ia até falar, eu falei que assim, a variedade, né, que pode acontecer de situações é tão... Eu tô, por exemplo, com uma situação agora interessantíssima, né? O nosso CFO, por exemplo, a família da esposa é da Argentina, e eles estão 2 anos quase, ela, sem ver os pais. Né? E eles têm ela ficou grávida, teve filhos, não conhece o neto, a neta, se não me engano, acho que é menina. E assim, eles estão desesperados esperando abrir a fronteira. E ele falou: quando abrir, eu vou trabalhar 2 meses de lá da Argentina, porque minha esposa quer ficar com a família, entendeu? Então, por exemplo, é uma situação atípica, é uma exceção, né, que você está abrindo, apesar dele ter que dar 2 dias no escritório. Ele falou: eu vou trabalhar 2 dias no escritório da Argentina, eu não vou estar no escritório aqui de São Paulo, eu vou estar lá, mas assim, eu preciso, por uma questão, e a gente está tendo essa flexibilidade. Então, eu acho que o olhar naquilo que a gente falou da individualidade, né? Então, por isso que eu acho que é um trabalho maior para o RH, é um trabalho maior para o líder, porque ele vai ter que estar sensível a isso. É importante, né? Eu vou reter e vou atrair talentos o quão mais flexível eu for, né? O que não significa que eu não vou ter barreiras, não vou assumir alguns riscos e etc, né? Mas são situações inusitadas, que a gente nem imagina e vão acontecer. Né? Mas eu acho que o nosso preparo, e aí a competência, a gente falou muito de competência, que competências o líder tem que ter no futuro, né? E eu acho que uma coisa é o desprendimento, né? De regras, de coisas que estavam escritas há anos, que funcionavam assim. Cada dia você escreve de um jeito diferente. Hoje eu aprovei uma política, eu falei, não, tira tudo isso que está escrito que funciona assim, 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 e põe conforme regras vigentes no momento da contratação. Porque eu não sei, pode ser que eu tenha que mudar a bendita da regra, e aí eu escrevi na política, eu vou ter que, nossa, né, liability, aprovar com o jurídico, fazer 500 mil coisas. Então, eu acho que assim, a gente está sendo testado, né, nós, das áreas, e não só de RH, mas de todas as áreas, e hoje eu falo, não é pensar fora da caixa, é jogar fora a caixa. Não tem caixa, gente. Antes a gente falava, pense fora da caixa, mas a caixa estava lá. Né? Qualquer coisa você pulava dentro dela, fechava e tinha uns momentos de conforto. Né? Hoje é o seguinte, não tem caixa. Não tem caixa. Simplesmente assim, né, o céu é o limite, né? Então, realmente é um mundo a ser desbravado, a ser conquistado aí por espaços diferentes, e eu acho que a gente ter o privilégio, né, de fazer parte desse momento é ímpar, né? É uma condição realmente muito, muito legal. Estou vendo aqui a minha querida Carla Zeituni também fazendo uma pergunta. Carla, que prazer ter você aqui. Carinha, minha amiga de grupo, Diógenes. Sua amiga de grupo. Pois é, está aqui fazendo uma pergunta: como levar a flexibilidade, a individualidade para um olhar de justiça que as pessoas arguem tanto, né? Como é que a gente desenvolve
essa flexibilidade, né? E a individualidade. A Carla sempre faz pergunta difícil. Difícil. Até no Ela grupo. ela é Pô, Carla, até elaborada, aqui né? também. Ela é elaborada. Aqui também ela... Vou deixar o André responder essa. Obrigado, Lu. Valeu. Obrigado. É assim. É assim, Carla, que a gente faz, entendeu? Quando o cara vem perguntar para o RH, você fala, isso é com o jurídico. Foi o jurídico que disse que a gente tinha que fazer assim, entendeu? Mas, geralmente, o que eu faço? Eu ligo para o diretor jurídico antes e falo, ó, vou falar tal coisa, e se te ligarem, você fala que é assim. Acho que o alinhamento entre as áreas é fundamental nesse momento. Eu acho que o limite da gente atender a individualidade, a flexibilidade, é exatamente a questão da equidade. Então, isso aí. O primeiro tema é esse, quer dizer, tem um limite do quanto que você consegue ir, que é o sentimento de justiça por parte do todo, da organização. Então, eu sempre digo que você tem que abrir exceções para situações que sejam excepcionais. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é se a gente vai conseguir caminhar por ter regras muito mais individualizáveis e que esse que é um paradigma que a gente tem, essa questão da equidade tem que ser igual para todos, porque senão a gente está fazendo errado. É um paradigma que a gente vive há muitos anos dentro das organizações e não só dentro das organizações, né? Isso está na sociedade como um todo. Se a gente vai por uma coisa mais individualista ainda do que a gente tem, acho que isso a gente só consegue à medida em que a gente tem um nível de maturidade das pessoas e de empatia das pessoas no nível de desenvolvimento grande e suficiente para que você atender a uma pessoa e não a outra seja compreendido por todo mundo. Eu diria que isso é quase utópico. Por isso que as empresas têm regras que valem para todo mundo e se abre exceções eventualmente. Né? Mas assim, dá para caminhar se a gente tiver um nível de evolução espiritual quase, no nível que eu sou um pouco cético de que a gente conseguiria, infelizmente. Né? Mas é um pouco por aí, cara, que eu vejo. Eu tenho algumas coisas, às vezes, comigo, que é assim, é muito fácil você querer ter aquilo que o outro tem, né? Ou porque tem níveis diferentes nas organizações e ainda tem, né? Os salários não são iguais, você tem diferença de benefícios, tem pacotes, mas tem conquistas, né? As pessoas trabalharam, batalharam por aquilo também, almejaram aquilo, né? Então, eu acho que esse esforço é um reconhecimento quando você tem uma promoção, senão também a gente teria um cargo só na empresa e acabou. Né? Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente vai ter flexibilidade, e eu acho que quando a gente fala da individualidade, não é na individualidade em ser injusto, né? Ou sim para um e não para o outro, mas é na individualidade de entender a necessidade, né? E até na hora de explicar o não. Eu costumo dizer que mais vale um não bendito do que um sim maldito. Né? Porque o não, depois ele vira um sim e tudo bem, todo mundo fica feliz. Mas depois que você falou um sim, acabou. Né? Eu vi N casos, por exemplo, de promoções que foram erradas, né? Que a pessoa não estava preparada e ela saiu de melhor funcionário ao pior e foi demitido. E foi promovido. Você fala, meu Deus, mas o que aconteceu com o cara, né? Com a fulana, foi demitida, né? E é justamente isso. Quando você se sente pressionado como líder e fala um sim para uma promoção de alguém que não está preparado, isso você não está ajudando, você está atrapalhando, né? Então, um caso bem simples, mas que eu acho que é o futuro. Então, a flexibilidade de horário, a flexibilidade, por exemplo, de igualdade, a gente estava discutindo muito maternidade e paternidade. Hoje, né, está muito em alta essa coisa da mulher, né, e da equidade de gêneros e de oportunidades, e a mulher em si leva, e você ter pipeline de mulheres, né, em cargos de liderança, etc. Mas, o que eu disse? Para você ter isso, você precisa ter do outro lado também, porque eu tive um questionamento de um profissional e eu não soube o que responder para ele, porque eu não esperava que ele fosse me perguntar isso. Né? Ele falou para mim assim, é o seguinte, eu preciso de uma licença paternidade. Eu preciso ficar em casa mais tempo, eu queria um horário flexível, alguma alternativa para mim, porque a minha esposa tem um cargo importante que ofereceram para ela, e ela quer aceitar a promoção, mas a gente tem um filho pequeno e eu que vou cuidar.
E eu nunca tinha tido esse pedido, só tinha tido pedido de mulheres que queriam ter a flexibilidade. Eu nunca tinha. Ou seja, será que a gente está olhando igual? Eu tive o contrário do pedido. Eu não soube o que na hora eu falei, olha, posso pensar? Falei, deixa eu entender e ver o que dá para fazer, né, para ganhar um tempo, né? Então, por exemplo, são situações que a gente discute um lado e não olha o outro, né? Então, é equidade ou não é? Eu estou tratando igual ou não? Né? Na verdade, é difícil, né? A gente está no momento de questionar tudo. O que eu concordo plenamente com o André, que a gente não sabe, realmente, a gente não tem certeza de nada, a gente está fora da nossa zona de conforto, porque a RH sempre teve numa zona de conforto de ter políticas muito bem escritas, determinadas, limites muito bem definidos, né? Principalmente corporações mais antigas e estruturadas, e hoje a gente está sendo colocado em xeque se é assim é o modelo. Então, a gente está repensando os modelos, né? E eu acho que a empatia do colaborador faz parte disso e a humildade do RH em dizer, olha, eu não sei, né? Eu não sei, mas o que eu posso te dizer é que a gente vai trabalhar baseado nos valores que essa companhia sempre teve e que se você trabalhar aqui há 10 anos ou há 20 anos, esses valores vão ser os pilares, né, que vão direcionar qualquer medida, qualquer tomada de decisão, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito claro, né? E eu não vejo outra maneira, outra forma, porque realmente, muitas vezes, você não tem a resposta, né? Você não sabe ainda como vai ser a reação, o que fazer, o que falar, né? E como tratar. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês, que foi assim, para mim foi marcante na pandemia, durante um call que a gente fez com um psicólogo, né, porque a gente contratou para poder fazer alguns calls de desabafo, vamos dizer assim, né, porque as pessoas precisavam naquele primeiro momento, tinha um funcionário, um analista da área financeira, e ele abriu o telefone, né, o áudio, um bebê chorando, e ele chorou no áudio, ele falou, olha, eu queria saber como vocês podem me ajudar, porque a minha esposa é da área da saúde, ela está trabalhando, eu estou em casa, e eu tenho um filho de 3 anos e um de 6 meses. Eu quase que peguei o carro e fui lá na casa ajudar ele, porque eu falei, bom, um de 3 e um de 6 meses, você não sabe, você pula da janela, né, se você, tipo assim. E a mulher dele estava trabalhando e ele em casa, em home office. E ele falou, e a minha gestora está cobrando os relatórios e eu não estou conseguindo entregar os relatórios para ela. E depois eu tive um individual com ele, com a gestora e todo um trabalho, entendeu? E uma gestora mulher, ele com 2 filhos pequenos em casa, a mulher dele trabalhando. Quer dizer, uma situação totalmente inverso do que a gente discute nos dias de hoje, que é dar o espaço para a mulher. Nesse caso, eu precisava ajudar ele, né? Ou funcionário, né? Então, eu diria que nós estamos vivendo novamente um momento ímpar e que a gente tem muito que a gente vai ver, aprender e tentar fazer da melhor forma possível, né? Eu acho que quando você tem bom assim, de bom, é genuíno aquilo que você está disposto a fazer, né? Eu acho que o outro lado tem que ter empatia para olhar isso. E aí a gente volta para a liderança e a gente vê que realmente essas conversas, né, de entender o momento do seu colaborador nesta pandemia, né, é fundamental para a liderança, né? Porque se essa líder tivesse tido a conversa com esse liderado, uma conversa de saber como é que ele está, como é que está a vida, como é que está, ela talvez tivesse soubesse do que estava se passando com ele, né? Você vê como é importante, sempre foi importante a liderança, mas como é importante hoje a gente desenvolver essa liderança que cada vez mais nesse momento incerto precisa gerar confiança, né? Precisa gerar confiança para poder fazer as mudanças rápidas que vão ser necessárias, né? E você só faz isso se você estiver perto das pessoas, né? Então, muito bem. A gente está aqui com uma última pergunta do Cláudio, ainda não li direito, só vi que ele colocou, olha, como vocês cuidam da saúde física e mental dos colaboradores, né, em home office? Conheço algumas pessoas que sumiram da academia desde que começaram a trabalhar em home office, e outros trabalham doentes.
Então, a gente tem pouco tempo, queria que vocês respondessem para depois vocês poderem dar a mensagem final de vocês. Mas não quero deixar de responder essa pergunta do Cláudio Julião. Super, não, e super pergunta, Cláudio, principalmente a questão de saúde mental, né? Que acho que é uma fronteira ainda muito pouco transpassada por todos, né? Pelas áreas de RH, pelos gestores, pelas próprias pessoas e tudo mais, de lidar com questões de saúde mental, né? Ainda é um tabu falar desse tema, ainda é um tabu contar para as pessoas eu faço terapia, eu faço análise ou qualquer outro tipo de ajuda nesse sentido. Então, assim, na Danone a gente fez uma série de atividades, de palestras, de sensibilização dos gestores, para que lidassem com e a Luciana trouxe alguns exemplos super interessantes, aliás, de demandas que as pessoas tinham em relação a conciliar questões pessoais com questões profissionais. Pessoas passaram por momentos muito difíceis, inclusive em relação à questão de saúde física, por conta da pandemia, pessoas que perderam parentes próximos e tudo mais, e amigos, e etc. Então, a gente teve uma proximidade muito grande da área de saúde da companhia. A gente implantou o EAP, que é o Employee Assistance Program, Programa de Assistência ao Empregado, nesse período. A gente antecipou, então faz parte disso terapia. Já tinha, o plano de saúde já cobria bem, na verdade, mas isso é um serviço especializado é um tipo de terapia breve, são 6 sessões, mas a gente teve uma demanda razoável, bem, na verdade, muito aquém do que eu imaginei que poderia ser, porque o funcionário não paga nada. Então, tem muita coisa sendo oferecida, mas eu finalizo e passo para a Lu dizendo que esse é um tema ainda muito pouco tratado pelas pessoas, de uma forma geral, muito pouco discutido, e as pessoas dão uma abertura para elas mesmas muito pequena para tratar desses temas. Acho que tem muito para a gente fazer nesse sentido. Lu. Eu concordo plenamente. As empresas que eu converso e onde eu estou têm as mesmas ferramentas, né? O Saúde, o EAP, e a gente colocou essas rodas de conversa com psicólogo a mais, porque a gente viu que a gente tinha pessoas que tinham esse bloqueio de procurar o psicólogo, né? Assim, a adesão foi baixíssima. A gente meio que teve que falar que era mandatório participar, porque a gente queria saber como as pessoas estavam, e elas estavam em casa e a gente não sabia, então falou, não é opcional, é mandatório, tem que participar da roda de conversa. E daí foi quando a gente descobriu esse caso desse moço, por exemplo, e ele agradeceu, e várias outras pessoas depois disso procuraram esse psicólogo de forma individual, confidencial, e ele tinha um roteirinho para falar, olha, você tem esses benefícios já contratados, você pode ir, procure, que era uma coisa, assim, teoricamente um tabu. É incrível falar isso, mas é visto como um tabu, né? Você fala, eu faço terapia. É uma louca mesmo, né? Só podia fazer terapia. Depois já é rotulado, entendeu? É meio é estranho, né? Ou parece que você é fraco, precisa de terapia, senão não suporta a pressão, não suporta. E não tem nada a ver, né? Eu acho que a gente cuidar do corpo, da mente, né? É primordial para que a gente esteja inteiro naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente se propõe a entregar, né? E aí, como mensagem final, até vou emendar, Irene, como mensagem final, e para a gente ganhar um tempinho aí, e o André falar, e você também, dessa mensagem final, eu acho que para todos nós é um aprendizado, né? E o que eu tenho ensinado para os líderes é se cobrem menos, né? Vocês podem errar, se permitam errar, se permitam admitir, eu errei, vou refazer, vamos fazer de novo, não está escrito na pedra e nunca mais ninguém pode mexer, né, nisso. A gente aprendeu com a pandemia que nada é certo, né, pode tudo mudar e você tem que reinventar. Então, sejam menos exigentes com vocês mesmos, né. Para os funcionários, eu também disse isso, né, não espere que o teu líder seja a sua tábua de salvação. E eu acho que eu termino assim, tentar ser mais leve, realmente a gente com a gente mesmo, né? E dar esse espaço para errar e aprender, né? Ter humildade de aprender. Independente se eu sou o CEO da empresa ou se eu sou, né, o estagiário, a gente está todo mundo aprendendo alguma coisa o tempo todo, né? Ótimo. André, querido.
Não, só a gente está chegando no final, então queria agradecer de novo super a presença, as perguntas super interessantes que todo mundo colocou. Agradecer a Luciana por dividir aqui comigo o espaço de uma maneira tão bacana e generosa. E tem uma pergunta da Érica, só minha palavra final, acho que está relacionada a isso, né? Ela falou da questão de mostrar-se vulnerável como algo que poderia depor contra em processo seletivo. Se isso aconteceu, é um equívoco, né, da pessoa que estava do outro lado da mesa, porque somos todos vulneráveis. Eu acho que a gente aceitar primeiro a nossa vulnerabilidade é importante, e assim, certamente, a gente vai ser um líder que vai conseguir aceitar a vulnerabilidade das pessoas que trabalham com a gente. A gente tem que olhar para a gente primeiro e depois olhar para quem trabalha com a gente. Então, gente, super obrigado, fiquem bem. Foi um prazer, Irene. Eu é que tenho que agradecer, foi um prazer ter vocês aqui. É um prazer também ter esses nossos participantes, né, que tanto contribuíram para que essa live se tornasse mais interessante ainda. Realmente, muito obrigada, foi excelente. Passa rápido, né? A gente nem sente. E eu queria deixar também como mensagem final essa importância da gente fazer essa caminhada em direção a nós mesmos, né? Essa caminhada interna, porque é só essa caminhada interna que vai nos levar a algum lugar. Então, eu sempre falo isso, e vou chover no molhado, que fora do autoconhecimento não tem salvação, o autoconhecimento é maravilhoso. Eu fiquei pensando, bom, Lúcia, eu digo para as pessoas que eu faço há 40 anos terapia, é sinal que eu estou louquíssima, né? Então, mas são 40 anos fazendo terapia. Eu desejo também a todos muitas felicidades. Estamos vivendo agora um momento de esperança, e eu espero que essa esperança possa efetivamente nos conduzir e conduz mesmo a lugares muito melhores, porque já há uma luz no final do túnel. Um beijo a todos, muito obrigada, e nos vemos no próximo mês. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.